Rômulo foi, TT. Rômulo foi emprestado aí a um time turco da segunda divisão da Turquia, o Göztepe da Turquia. Já está na Turquia, vai realizar exames e firmar contrato com o Göztepe da Turquia para jogar a segunda divisão da Turquia, o atacante Rômulo do Atlético. O Atlético que também quer negociar o Matheus Babi e o Luciano Arriagada, os dois por empréstimo. Então, 3 centroavantes, Rômulo já negociado, o Babi negociou a sua ida à Coreia do Sul, o negócio avançou e ainda está para ser finalizado. E o Luciano Arriagada, o Osório até comentou, a gente trouxe essa fala aqui no Bate Pronto, o Osório comentou que vai rever alguns estrangeiros no elenco. Um desses casos é o Luciano Arriagada. Então, esses 3 jogadores devem ser emprestados. Rômulo já foi, Matheus Babi e Luciano Arriagada devem sim ser emprestados. O Rômulo que teve sondagem da MLS, né, a Major League Soccer, a Liga Americana de Futebol, mas foi mesmo a Turquia, ao Göztepe da Turquia. O Matheus Babi chegou a ser utilizado pelo Juan Carlos Osório na partida contra o Cianorte. Foi bem, é verdade, mas a informação que a gente tem é que ele não está nos planos do Atlético nesse momento. E no caso do Arriagada, pelo número de estrangeiros, o Atlético tem 10 estrangeiros no seu elenco. Hoje o limite ainda é 7, por mais que haja todo o movimento para que ele se torne de 9 estrangeiros e o Atlético lidere esse movimento no futebol brasileiro. Agora o limite é de 7 jogadores. 7 jogadores podem ser relacionados a cada partida de competições CBF, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O Atlético tem 10, quer aumentar o limite para 9 estrangeiros no território nacional, e aí um teria que ir. Um estrangeiro não poderia ficar no elenco pensando nesse limite. Esse é o Luciano Arriagada, que também deve ser emprestado pelo Atlético no logo mais, enfim, até o final dessa janela de transferências. Foi muito pouco utilizado. Então, Rômulo negociado, Matheus Babi e Luciano Arriagada, esses dois devem sair ainda do Atlético emprestados nessa janela de transferências, TT. E aí, Dalk? O Rômulo é um cara que ano passado ele foi importante em alguns momentos, né? Perdão. Ano passado, quando teve aquele problema, né, com a bola parada, ainda com o Paulo Turra, né, na questão da bola parada e tal, defensiva, que não teve o Pablo, e daí o Pablo era importante nessa situação. O Rômulo entrou como ponta, ajudou muito na estatura, fez alguns bons jogos, fez bons jogos na Libertadores, mas infelizmente ele não é confiável, ele não consegue manter as atuações de um jogo para o outro. Ele oscila muito durante a partida também. Então é um jogador que ainda... Ele não é tão jovem mais, né? Ele tem 22 anos. 22 anos, ele é jovem ainda. Ele ainda tem margem de evolução. Talvez uma experiência na Europa possa 21 fazê-lo... anos, na verdade. 21 vai anos? completar 22 anos. Possa fazê-lo... Completa daqui a 2 dias, né, TT? Exatamente. Rapaz, quanto aniversariante em fevereiro, Exatamente, dia 8, faz 22 anos. Então, eu acho que pode ser bom pro jogador, principalmente, né? Uma cultura diferente, provavelmente vai sofrer um pouquinho lá, porque não é fácil. Eu não sei se é o cenário ideal, né? Porque, assim, então, a mudança de ares seria muito boa pra carreira do Rômulo. Mas talvez uma Série B. Mas talvez no futebol brasileiro, que ele já tá adaptado. Vai ter que se adaptar a um mundo completamente diferente. Acho que uma Série B seria... Eu não gostei desse empréstimo do Rômulo, sinceramente, porque acho que na segunda divisão da Turquia ele poderia ter destinos melhores pra se desenvolver, né? Mas a torcida atleticana gostou. Sem dúvida. Não tava um jogador muito Rômulo, né? Então, ele não vai deixar muita saudade, isso é verdade, né? Mas pensando no desenvolvimento dele, o projeto de carreira dele, não gostei do destino dele aí, segunda divisão da Turquia. E aí, pra deixar uma informação até preocupante para o Atlético teve um elenco vice-campeão brasileiro sub-20 em 2021. Desse elenco, no elenco atual do Atlético, apenas o Léo Link, o Cauã, o Julimar e o Danielzinho. Nenhum dos 4 é titular. O Léo Link será. Né? O Léo Link será quando o Bento for negociado. O Bento for vendido, o Léo beleza. Link será titular do Atlético. Os outros 3, o Cauã não consegue jogar até pelas lesões. O Julimar agora está ganhando espaço com o Juan Carlos Osório. E o Danielzinho continua sendo o banco de reservas do Atlético. Então é preocupante, uma boa geração, uma geração de sucesso na base do Atlético, com praticamente todo o elenco já deixou o clube, e os 4 que ficaram não são não tem tanta importância assim no elenco. E aí, de certa forma, eu vou colocar a culpa no planejamento do Atlético, por conta de que o Atlético sempre foi um expoente em revelar jogadores, porque usava o Paranaense como laboratório. E em 2022 não usou, ou seja, essa geração de 2021 não teve oportunidade em 2022. Não teve em 2023, que o Atlético entrou com força e foi campeão invicto. Esse ano pode escrever todo mundo, mas até agora só jogou os caras que vão estar jogando no Brasileiro, na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil. Né? Não teve uma rodagem de elenco no sentido de, vai jogar 11 moleque aqui.
né, pra dar um descanso pros outros. Inclusive. O que era esperado. Conversei com o Caco Espinosa, que treina o Sub-20 do Atlético, e ele me falou, muito provavelmente será um projeto de aspirantes. Então, e não tá sendo. Não está sendo. E quantas vezes, desde 2013, que o Atlético jogou com esse projeto de aspirantes e não teve frutos depois? O próprio time em 2018, 2019. Sim. Você pega Léo Pereira, você pega Renan Lodge, você pega Bruno Guimarães. Tudo bem, o João Pedro não ficou, mas jogou muito no primeiro turno, no Campeonato Paranaense de 2018. Né? Então, assim, são vários jogadores que daquela geração ali foram utilizados e ganharam um lastro profissional no Campeonato Paranaense, que é um campeonato, em teoria, mais fácil para se aprender, né? Do que você colocar o cara na fogueira lá precisando de uma vitória contra um Corinthians da vida, né? Contra um time grande, com uma pressão gigantesca da torcida, né? Muito mais fácil você colocar um menino para jogar, por exemplo, contra o PSCC, contra o Cascavel nessa quarta-feira, contra o Operário na próxima rodada. Né? Não tô dizendo que são times fáceis, fracos. Tô dizendo que são times que seriam mais adaptáveis para os jogadores mais jovens. E isso seria importante. E o Atlético não tem feito mais isso. E a gente pode trazer até o exemplo da última temporada. O primeiro jogador da base a estrear como profissional no Atlético foi o Felipe Chiquete em outubro, se eu não tô enganado, contra o Corinthians contra o Corinthians na área. Corinthians, exatamente. Então, assim, é algo que é complicado, porque o Atlético não utiliza os seus jogadores da base no Campeonato Paranaense e depois vai começar a utilizar por necessidade no final do ano, porque o elenco acabou sofrendo demais com essas lesões que ocorreram. Então é algo preocupante. E aí você vê o Rômulo, por exemplo, que sai como uma das grandes joias da base do Atlético, um jogador com muito potencial e acaba não sendo aproveitado, até porque não jogou na função de origem, né? Jogou muito como ponta pelo Atlético, também não é aproveitado. Vai jogar na segunda divisão da Turquia, o Rômulo. Daqui a pouquinho, 20 anos do Dalicani chega